Pessoas inteligentes fazem coisas estúpidas o tempo todo. Na verdade, algumas das mentes mais inteligentes da história cometeram erros tão profundos que se tornaram contos de advertência. Muitas vezes acreditamos que ser inteligente ou ter conhecimento é um escudo contra decisões ruins. Mas a verdade é que a inteligência às vezes pode nos cegar para as armadilhas que pensamos poder evitar. É a condição humana. Tornamo-nos tão certos do que sabemos que nos fechamos para aprender qualquer coisa nova. Até mesmo os indivíduos mais brilhantes caem na armadilha do ego, do pensamento excessivo e dos preconceitos não verificados. A história está repleta de histórias de pessoas brilhantes que deixaram sua inteligência desviá-las. Os estoicos entenderam isso bem. Epicteto nos alertou que não podemos aprender aquilo que pensamos já saber. Em nossa pressa de provar o quanto sabemos, paramos de ver o mundo como ele é. Não é suficiente ser inteligente. Também devemos ser humildes, abertos à mudança e dispostos a questionar nossa própria certeza. Esse é o caminho para a verdadeira sabedoria. Então, se você já se viu tomando uma decisão que, em retrospectiva, parece tola, você não está sozinho. Todos somos humanos, e a jornada em direção à sabedoria é uma de constante autorreflexão. Se isso ressoa com você, se está pronto para desafiar suas suposições e descobrir novas formas de pensar, então, por favor, inscreva-se. Ao fazê-lo, está a dar um passo em direção a tornar-se uma versão mais sábia e ponderada de si mesmo. Então, vamos mergulhar e aprender como até os mais inteligentes entre nós podem às vezes fazer as escolhas mais tolas. Todos nós ansiamos por certeza. É natural. Nossas mentes são programadas para buscar respostas, para saber coisas com absoluta confiança. A ideia de ter certeza sobre algo nos faz sentir seguros, até mesmo protegidos. É quase como vestir uma armadura, protegendo-nos do desconforto do desconhecido. Mas aqui está o problema. Quando nos tornamos muito certos, paramos de olhar além da nossa própria lente estreita. A certeza pode, na verdade, fechar-nos ao crescimento, novas ideias e oportunidades que poderiam nos desafiar a pensar mais profundamente. Torna-se uma barreira que nos impede de expandir nossa compreensão. Os estoicos estavam bem conscientes disso. Marco Aurélio uma vez nos lembrou que não é a morte que um homem deve temer, mas que ele deve temer nunca começar a viver. A certeza, num certo sentido, faz-nos parar de viver. Impede-nos de experimentar o mundo plenamente. Começamos a apegar-nos às nossas próprias crenças, opiniões e conhecimento. E ao fazê-lo, esquecemos que o mundo está sempre a mudar, sempre a evoluir. Se nos permitimos tornar muito confiantes, falhamos em ver o quanto ainda temos que aprender. Quando nos tornamos muito confortáveis nas nossas próprias suposições, paramos de buscar, paramos de questionar. E é quando nosso crescimento estagna. Pense nisso por um segundo. Quantas vezes você descartou uma ideia porque ela não se encaixava com o que já sabia? Ou quantas vezes evitou uma nova experiência porque não se alinhava com sua certeza sobre o que era verdade? É uma armadilha perigosa. Podemos pensar que, ao ter certeza, estamos a manter-nos fundamentados, mas, na verdade, estamos a limitar nosso potencial. Ter certeza pode nos cegar para a riqueza de novas perspectivas, outras verdades, ou até mesmo nossas próprias falhas. O mundo não para de mudar só porque nos convencemos de que já descobrimos tudo. Ficamos presos nas nossas próprias mentes, relutantes em questionar ou evoluir. Isso não é apenas sobre curiosidade intelectual. É sobre toda a maneira como vivemos. Quanto mais certos estamos sobre algo, mais fechamos a possibilidade de outras formas de ver o mundo. Na verdade, quanto mais você acredita que sabe, mais difícil se torna aprender. Epicteto disse simplesmente: não são as coisas que nos perturbam, mas nosso julgamento sobre as coisas. O problema não é o mundo ao nosso redor. É como percebemos. Se acreditamos que temos tudo resolvido, paramos de questionar, paramos de evoluir e começamos a fazer suposições que limitam nossa compreensão. É assim que pessoas inteligentes podem acabar fazendo coisas estúpidas. Elas tornam-se tão certas em suas visões que perdem informações críticas. Nossa certeza impede-nos de ver a verdade. É como tentar despejar água num copo que já está cheio. Não importa o quanto tente, a água não vai entrar. O copo está no seu limite, e também estão nossas mentes quando estão muito cheias de ideias preconcebidas.
E ainda vivemos num mundo onde somos constantemente encorajados a manter firme nossas opiniões, a defender o que acreditamos com confiança inabalável. Vemos isso em todo lado na política, nas redes sociais, até mesmo nas nossas próprias conversas. As pessoas discutem por causa de estar certas, não porque estão abertas a aprender. A certeza tornou-se um distintivo de honra, mas a realidade é que é uma prisão. Quando pensamos que sabemos tudo, paramos de crescer. Paramos de evoluir. Mas há uma saída. Os estoicos acreditavam que a verdadeira sabedoria não vem da certeza, mas da humildade. A capacidade de reconhecer que não sabemos tudo, que sempre podemos aprender mais. Esta humildade permite-nos sair da nossa própria bolha e ver o mundo como ele realmente é, não através das lentes das nossas crenças fixas. Requer a coragem de dizer, não tenho todas as respostas, e abraçar o desconforto de não saber. É aqui que acontece o verdadeiro crescimento. E não é apenas sobre crescimento intelectual, é sobre desenvolvimento pessoal. Quando aceitamos que não temos todas as respostas, abrimos-nos à possibilidade de mudança, de crescimento, de melhor compreensão não apenas do mundo, mas também de nós mesmos. No fim, a busca da sabedoria não é sobre alcançar certeza. É sobre procurar compreender, questionar nossas próprias crenças e permanecer abertos a novas ideias e experiências. É sobre perceber que quanto mais sabemos, mais percebemos que não sabemos. E quando abraçamos isso, quando deixamos de lado nossa necessidade de estar sempre certos, fazemos espaço para as coisas que realmente importam, as coisas que levam a uma vida mais rica e plena. Todos nós temos preconceitos. É apenas parte de ser humano. Nossos cérebros são programados para fazer julgamentos rápidos, encontrar padrões e tomar decisões que nos ajudam a navegar pelo mundo eficientemente. É um mecanismo de sobrevivência. Mas o que acontece quando esses preconceitos começam a comandar o espetáculo? Quando começam a moldar a forma como vemos a realidade, a forma como tomamos decisões e como nos relacionamos com os outros. Os preconceitos, especialmente os cognitivos, podem distorcer nosso julgamento de maneiras que nem sequer percebemos. É como colocar óculos coloridos. Você pensa que está a ver o mundo claramente, mas sua percepção está nublada pelas suas próprias crenças e experiências. Até mesmo as pessoas mais inteligentes não estão imunes a isso. Na verdade, às vezes, a inteligência torna isso pior. Quanto mais inteligente você é, mais provável é que seja vítima de preconceitos. Por quê? Porque a inteligência muitas vezes vem com uma camada adicional de confiança. Você começa a acreditar que suas conclusões são mais precisas do que as dos outros, que sua forma de pensar é mais confiável. Mas na realidade, todos nós somos influenciados por preconceitos que moldam como interpretamos o mundo. Tendemos a focar-nos em informações que confirmam o que já acreditamos e ignorar ou descartar qualquer coisa que desafie nossa visão do mundo. É uma tendência humana natural, mas também é perigosa. Limita nosso crescimento, impede-nos de ver o quadro maior e previne-nos de aprender coisas novas. A chave para superar o preconceito é a consciência. Precisamos começar a reconhecer quando estamos sendo influenciados pelos nossos preconceitos e dar um passo atrás para desafiá-los. Não é fácil, mas é necessário se queremos tomar melhores decisões, construir relacionamentos mais fortes e viver vidas mais realizadas. Os estoicos ensinam-nos a examinar nossos pensamentos, questionar nossas crenças e despir as camadas de preconceições que nublam nosso julgamento. Ao fazer isso, abrimos-nos a novas possibilidades, novas perspectivas e novas formas de pensar. O processo de autorreflexão é uma das ferramentas mais poderosas que temos para o crescimento. Em última análise, o objetivo não é eliminar todos os preconceitos. Eles são parte de quem somos, mas reconhecê-los pelo que são. Atalhos mentais que podem nos levar ao erro se não tivermos cuidado. Uma vez que nos tornamos conscientes dos nossos preconceitos, podemos começar a desafiá-los, pensar mais criticamente e tomar decisões baseadas numa compreensão mais clara e precisa do mundo ao nosso redor. Este é o caminho para a sabedoria. É assim que nos libertamos das limitações que nossos preconceitos nos impõem e abrimos-nos a uma compreensão mais rica e complexa da vida. Não é fácil, mas vale a pena. Pessoas inteligentes muitas vezes são vítimas do pensamento excessivo. Não é que pensar profundamente seja inerentemente mal.
É a necessidade constante de analisar cada detalhe que pode tornar-se uma armadilha. Pensar demais é como um loop infinito onde você fica preso nos mesmos pensamentos, revisitando as mesmas decisões, incapaz de avançar. O perigo reside no facto de que quanto mais pensamos, mais possibilidades descobrimos e mais hesitamos. Em vez de nos sentirmos mais claros, sentimos-nos mais confusos. Ficamos paralisados pelo medo de fazer a escolha errada, o que pode deixar-nos presos na fase de planeamento, perdendo as oportunidades que estão bem à nossa frente. É um ciclo que pessoas inteligentes conhecem muito bem. Analisar excessivamente cada situação pode levar à autodúvida e indecisão. É um caso clássico de saber demais e, paradoxalmente, compreender muito pouco. Quanto mais sabemos, mais percebemos o quão complexo tudo é. Mas no processo, muitas vezes perdemos de vista a simplicidade. É como tentar resolver um problema examinando todas as soluções possíveis, sem nunca tomar ação. É fácil pensar que precisamos de mais informação, mais tempo para processar. Mas às vezes a coisa mais importante é simplesmente avançar, tomar uma decisão baseada no que sabemos no momento. Carl Jung disse uma vez: a coisa mais aterradora é aceitar-se completamente. Pensar demais pode às vezes ser uma fuga disso. Uma relutância em confiar em nós mesmos, em tomar uma decisão e avançar, sabendo que os erros fazem parte do crescimento. Há uma história zen famosa sobre um mestre que convida um estudante para o chá. Quando o mestre começa a despejar chá na chávena do estudante, ele despeja e despeja até que a chávena transborde. O estudante grita: "Pare! A chávena está cheia." O mestre responde: "Sim, e sua mente é como esta chávena. Já está cheia, até que a esvazie. Não pode aprender nada novo." É uma história simples, mas contém sabedoria profunda. Nossas mentes, como a chávena, estão frequentemente cheias de ideias preconcebidas, medos e julgamentos que nos impedem de ver claramente. Quando pensamos demais, lotamos nossas mentes com ruído desnecessário, tornando mais difícil focar-nos no que realmente importa. No processo, perdemos a clareza que vem de deixar ir a necessidade de controlar cada resultado. Paramos de estar abertos a novas ideias, novas experiências e novas formas de pensar. Com que frequência nos encontramos neste ciclo? Com que frequência ficamos presos numa teia de pensamentos, constantemente analisando, duvidando de nós mesmos e questionando? Todos já estivemos lá. É fácil perder-nos nas nossas próprias cabeças, ficar envoltos nos detalhes e perder de vista o quadro maior. Mas a verdade é que pensar demais apenas nubla nosso julgamento. Fecha o espaço para a clareza, para a ação e para o progresso. Quanto mais esperamos, mais emaranhados nossos pensamentos se tornam. E quanto mais tempo ficamos nesse espaço, mais difícil é dar o primeiro passo em frente. É como estar à beira de um penhasco a perguntar-nos se devemos saltar. Pensamos sobre o salto, a queda, a aterragem, tudo, mas nunca saltamos de fato. Os estoicos alertam-nos sobre esta armadilha. Sêneca ensinou que o maior obstáculo para viver é a expectativa que depende do amanhã e perde o hoje. Quando pensamos que temos todas as respostas, paramos de ver o mundo como ele realmente é. Paramos de aprender. A sabedoria estoica não é apenas sobre acumular conhecimento. É sobre aplicar esse conhecimento com humildade e compreender que há sempre mais para aprender. É fácil ficar preso no nosso próprio sucesso. Pensar que porque fomos bem antes, não precisamos da opinião de mais ninguém. Mas é aí que erramos. A sabedoria não é uma jornada solitária. É uma jornada comunitária. É sobre ouvir não apenas os outros, mas nossos próprios instintos e dúvidas. Muitas vezes cometemos o erro de pensar que temos todas as respostas. E embora a confiança seja importante, pode tornar-se perigosa se transformar em excesso de confiança. Quando rejeitamos o conselho dos outros, fechamos-nos a novas ideias, novas perspectivas e até mesmo a chance de crescer. Isto é algo que os estoicos compreenderam profundamente. Eles não valorizavam apenas o conhecimento, valorizavam a abertura. A capacidade de ouvir, refletir e reconsiderar era tão importante quanto ser conhecedor. Epicteto lembrou-nos que temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Isso não é apenas um bom conselho, é uma lição de vida. Devemos ouvir mais do que falamos.
especialmente quando se trata daqueles que têm mais experiência ou uma perspectiva diferente. Pense na sua própria vida. Quantas vezes desligou alguém porque tinha tanta certeza de que sabia melhor? Pode ter sido um mentor, um amigo ou até mesmo um colega oferecendo uma sugestão. No momento pode ter parecido mais fácil dispensá-los. Pode ter pensado, eu consigo. Mas o que acontece quando não ouvimos? O que acontece quando acreditamos que somos os únicos que têm a resposta certa? Perdemos. Fechamo-nos a melhores soluções, decisões mais inteligentes e, em última análise, crescimento. A verdade é que todos temos pontos cegos. Não importa quão inteligentes ou experientes sejamos, não podemos ver tudo. Há sempre algo que perdemos. E é aí que entra o valor do conselho. Ouvir os outros não nos torna fracos, torna-nos mais fortes, amplia nossa perspectiva e abre-nos a novas possibilidades. Ajuda-nos a manter-nos fundamentados, especialmente quando nosso próprio... É fácil ficar preso na armadilha de pensar que sabe tudo, especialmente quando teve sucesso no passado. Mas este é o jogo perigoso que o ego joga. Leva-o a acreditar que seus sucessos passados garantem os futuros. Pense nisso. Quantas vezes você recusou-se a ouvir alguém porque estava tão certo de que o seu caminho era o caminho certo? Talvez fosse um amigo, um colega ou até mesmo um mentor oferecendo uma perspectiva diferente. E em vez de estar aberto, você descartou-a porque não se alinhava com suas próprias crenças. O ego faz-nos sentir que estamos no controle, mas é uma ilusão. Impede-nos de ver que há sempre mais para aprender, mais para compreender. Isto não é apenas sobre estar certo ou errado. É sobre manter nossas mentes abertas, sobre reconhecer que nossa perspectiva não é a única válida. Carl Jung disse uma vez, você é o que faz, não o que diz que vai fazer. Nossas ações, especialmente aquelas impulsionadas pelo ego, revelam quem realmente somos. E muitas vezes levam-nos por um caminho de decisões pobres e oportunidades perdidas. Quando o ego assume o volante, é fácil tomar más decisões. Nossa necessidade de provar-nos, de mostrar que sabemos melhor, nubla nosso julgamento. Podemos tomar decisões impulsivas, sem considerar as consequências simplesmente porque nosso ego nos diz que não precisamos ouvir mais ninguém. Mas essas decisões muitas vezes têm um custo. Seja uma oportunidade perdida, um relacionamento tenso ou arrependimento pessoal. O ego leva pessoas inteligentes a cometer erros tolos, porque está enraizado no orgulho e no medo. Medo de estar errado, medo de parecer fraco e, em última análise, medo de crescer. No momento em que deixamos o ego assumir o controle, paramos de evoluir. Um dos maiores perigos do ego é sua capacidade de distorcer a realidade. Quando pensamos que sabemos tudo, paramos de aprender, paramos de questionar. E quando isso acontece, tornamo-nos estagnados. Os estoicos acreditavam na importância de questionar-nos constantemente, procurar constantemente a melhoria. Eles sabiam que no momento em que pensamos que descobrimos tudo, é o momento em que paramos de crescer. É fácil olhar para os outros e assumir que não tem nada a ensinar-nos, especialmente quando tivemos sucesso nas nossas próprias vidas. Mas a mentalidade estoica diz-nos que a sabedoria vem da humildade, não da arrogância de pensar que sabemos tudo. É aqui que o ego pode sabotar relacionamentos também. Se estivermos muito envolvidos no nosso próprio sentido de superioridade, falhamos em ver o valor no que os outros têm para oferecer, descartamo-los, menosprezamo-los ou, pior, ignoramo-los completamente. Os relacionamentos prosperam com respeito mútuo, com a capacidade de ouvir e compreender, não apenas com a capacidade de uma pessoa estar certa. No momento em que o ego entra, coloca uma parede entre nós e os outros, tornando mais difícil conectar, colaborar e aprender com aqueles ao nosso redor. O ego também impede-nos de ser honestos conosco mesmos. Começamos a ver-nos como infalíveis, e quando fazemos isso, recusamo-nos a reconhecer nossas falhas ou erros. Os estoicos entenderam que a autoconsciência é chave para o crescimento, mas o ego torna difícil olhar para nós mesmos honestamente. É mais fácil esconder-nos atrás do orgulho do que confrontar as verdades desconfortáveis sobre quem somos e como agimos. Mas é através dessa autorreflexão que acontece o verdadeiro crescimento. Ao estar disposto a deixar ir o ego, abrimos-nos à possibilidade de nos tornarmos melhores, mais sábios e mais compassivos. Então,
Da próxima vez que sentir seu ego subir, quando sentir aquele impulso de provar que está certo, de ignorar o conselho de alguém ou de descartar uma perspectiva diferente, lembre-se do custo. Lembre-se de que o ego, embora possa parecer empoderador no momento, apenas leva a decisões pobres e oportunidades perdidas. A verdadeira sabedoria vem da humildade, de ouvir e de reconhecer que sempre temos algo a aprender. Não é sobre estar certo, é sobre estar aberto. Não é sobre saber tudo, é sobre estar disposto a crescer. Deixe ir o seu ego e observe como a sua vida se transforma. Muitas vezes pensamos que ser racional significa tomar decisões lógicas. Parece senso comum, não é? Quanto mais inteligentes somos, mais lógicas nossas decisões devem ser. Mas aqui está o problema. Inteligência e lógica nem sempre levam a bom julgamento. A verdade é que nossas emoções podem nublar nosso raciocínio de maneiras que nem sequer percebemos. Às vezes não é a falta de lógica que nos mete em problemas, mas o facto de deixarmos nossas emoções conduzir as decisões que tomamos. A pessoa mais racional ainda pode fazer escolhas impulsivas e precipitadas, especialmente quando sentimentos como medo, raiva ou até mesmo entusiasmo assumem o controle. Os estoicos entenderam isso melhor do que ninguém. Eles não defendiam suprimir emoções. Eles sabiam que as emoções são parte de ser humano. Em vez disso, enfatizavam a importância de compreendê-las, de não deixá-las controlar-nos. Emoções, quando não geridas, levam-nos a decisões precipitadas. Agimos baseados em sentimentos imediatos, muitas vezes ignorando as consequências a longo prazo. Quando as emoções assumem o comando, é fácil fazer julgamentos rápidos sem considerar todos os fatores em jogo. Quantas vezes você tomou uma decisão no calor do momento apenas para se arrepender mais tarde? Eu sei que sim, e tenho certeza de que você pode pensar em algumas situações na sua própria vida onde impulsos emocionais levaram a decisões que agora desejaria poder desfazer. Nossas emoções são parte de nós, mas não nos definem. A chave é aprender a navegá-las, como não deixá-las ditar nossas escolhas. Quando fazemos isso, ganhamos a capacidade de separar nossas reações emocionais imediatas das decisões que tomamos. É quando a verdadeira sabedoria entra em jogo. Não é sobre eliminar emoções, é sobre compreendê-las, refletir sobre elas e garantir que não ofusquem nosso pensamento racional. As emoções muitas vezes atuam como uma espada de dois gumes. Por um lado, podem nublar nosso julgamento, levando-nos a tomar decisões precipitadas. Por outro lado, também podem revelar insights importantes sobre o que realmente importa para nós. Quando reagimos emocionalmente a algo, é muitas vezes um sinal de que algo profundo dentro de nós foi acionado. Seja medo, alegria, orgulho ou tristeza. Se tirarmos tempo para pausar, refletir e perguntar-nos por que estamos a sentir do jeito que estamos, podemos usar esse insight para tomar decisões mais ponderadas e equilibradas, mas requer prática. Requer a capacidade de dar um passo atrás no momento e permitir-nos o espaço para respirar e pensar. Pense num momento em que tomou uma decisão impulsiva, impulsionada pela emoção. Talvez tenha sido uma discussão acalorada que levou a uma decisão precipitada ou uma oportunidade na qual você saltou sem considerar completamente as consequências. No momento pareceu certo, mas depois percebeu que havia aspectos que não considerou porque estava tão envolvido na emoção do momento. Os estoicos alertaram-nos contra isso. Eles entenderam que a mente, quando nublada pela emoção, não pode tomar decisões sólidas. A chave não é banir as emoções, mas cultivar um sentido de quietude interior, ser capaz de observar nossos sentimentos sem ser controlado por eles. É aqui que entra a inteligência emocional. Ser emocionalmente inteligente não significa que não sinta nada. Significa que está consciente das suas emoções e sabe como canalizá-las de maneiras produtivas. É sobre ser capaz de reconhecer quando as emoções estão a assumir o controle e fazer uma escolha consciente de responder em vez de reagir. É sobre criar um equilíbrio entre lógica e emoção, onde uma não domina a outra. É fácil pensar que as emoções apenas atrapalham o pensamento claro, mas não precisam. As emoções, quando compreendidas e geridas adequadamente, podem ajudar-nos a tomar decisões mais informadas, porque muitas vezes revelam o que realmente valorizamos.
O desafio é não deixar que as emoções nos levem ao erro. Os estoicos eram todos sobre autocontrolo, não no sentido de suprimir emoções, mas no sentido de dominá-las. Eles acreditavam que se não aprendermos a controlar nossas emoções, elas irão controlar-nos. Quando deixamos nossos sentimentos ditar nossas ações, tomamos decisões baseadas em estados temporários, em vez de sabedoria a longo prazo. É por isso que os estoicos praticavam reflexão, autoconsciência e atenção plena nas suas vidas diárias. Eles tiravam tempo para pausar, refletir sobre seus sentimentos e garantir que suas emoções não os desviassem do curso. Não era sobre evitar emoções, era sobre aprender a usá-las sem deixar que nublassem nosso julgamento. Esta abordagem é algo de que todos podemos beneficiar. Quando nos permitimos o espaço para compreender nossas emoções em vez de reagir impulsivamente, é muito mais provável que tomemos decisões que se alinhem com nossos valores, nossos objetivos a longo prazo e nosso verdadeiro eu. Então, da próxima vez que se encontrar a tomar uma decisão no calor do momento, respire fundo, pause, reflita, pergunte a si mesmo por que está a sentir do jeito que está e se suas emoções estão a levá-lo na direção certa. Porque a verdade é que as emoções não precisam atrapalhar a tomada de decisões inteligentes. Elas podem ser uma ferramenta poderosa se aprendermos a usá-las sabiamente. No fim, os estoicos entenderam que a mente e as emoções devem trabalhar juntas em harmonia. Inteligência, quando acoplada com compreensão emocional, cria a fundação para a sabedoria. Não é suficiente ser inteligente. Também devemos aprender a gerir nossas emoções. Ao fazer isso, podemos evitar os erros impulsivos que tão frequentemente vêm de ser sobrecarregados por sentimentos. É sobre encontrar equilíbrio, estar atento às nossas emoções e deixar nossas mentes racionais guiar-nos mesmo quando as marés da emoção tentam varrer-nos. No cerne da sabedoria está a humildade. É um conceito que pode parecer quase contraintuitivo, especialmente num mundo que recompensa confiança e certeza. Muitas vezes somos ensinados que o sucesso vem de saber o máximo, ser o melhor e mostrar aos outros que temos tudo resolvido. Mas a verdadeira sabedoria, o tipo que resiste ao teste do tempo, vem de algo muito mais subtil. Vem da humildade, a capacidade de dar um passo atrás, reconhecer que não sabemos tudo e, mais importante, estar abertos a aprender. É a pedra angular da filosofia estoica. Um princípio orientador que nos ensina não apenas a procurar conhecimento, mas a compreender nossas limitações e abraçar a humildade do crescimento contínuo. Humildade não é sobre diminuir-nos ou fingir que não temos forças. É sobre reconhecer que não importa o quanto sabemos, há sempre mais para aprender. Carl Jung disse uma vez: "O privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é." Isso reflete a ideia de que humildade não é sobre autodúvida, é sobre reconhecer a vastidão do que ainda não compreendemos e estar confortável com isso. É sobre aceitar que o crescimento não vem de saber tudo, mas da disposição constante de descobrir mais. No momento em que acreditamos que temos todas as respostas, paramos de crescer. É uma armadilha perigosa na qual cair, especialmente para aqueles que se orgulham do seu intelecto ou experiência. Sócrates entendeu esta verdade melhor do que ninguém. Ele disse famosamente que a verdadeira sabedoria está em saber que não sabemos nada. É um paradoxo. Só quando admitimos quão pouco realmente sabemos é que podemos abrir-nos à sabedoria ao nosso redor. Num mundo que muitas vezes valoriza certeza e autoconfiança, este tipo de humildade parece quase revolucionário. Mas pense nisso. Quantas vezes estivemos tão convencidos de que estávamos certos apenas para perceber mais tarde que havia muito mais na história? Nesses momentos, a humildade torna-se a chave para o crescimento. É o espaço entre saber e aprender. O reconhecimento de que não importa o quanto pensamos que compreendemos, há sempre algo novo esperando para ser descoberto. E se, em vez de procurar constantemente mais conhecimento, pausássemos e refletíssemos sobre o que já aprendemos? Com que frequência nos apressamos a acumular novos factos, novas ideias, sem tirar tempo para realmente absorver e refletir sobre o que já experimentamos? A humildade permite-nos abrandar, dar um passo atrás do empurrão constante por mais
e fazer um balanço das lições que já estão diante de nós. É fácil ficar preso no ruído do mundo, perseguir a próxima grande ideia ou a próxima descoberta. Mas e se a verdadeira descoberta está em olhar para dentro, reconhecer nossas limitações e tirar tempo para absorver o que já aprendemos? Este tipo de reflexão não apenas enriquece nossas mentes, enriquece nossas vidas. Ajuda-nos a manter-nos fundamentados, conscientes das nossas limitações e abertos a novas perspectivas. Os estoicos, com sua profunda sabedoria, constantemente enfatizavam esta ideia de autorreflexão. Eles entenderam que o crescimento mais importante acontece quando pausamos, refletimos e questionamos não apenas o mundo ao nosso redor, mas também as suposições e crenças dentro de nós mesmos. Marco Aurélio, nos seus escritos pessoais, muitas vezes refletia sobre a necessidade de permanecer humilde, de lembrar-se de que ele era apenas uma pequena parte de um todo muito maior. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Este é o poder da humildade. Permite-nos manter controle sobre nossas próprias respostas, nossos próprios pensamentos e nosso próprio crescimento. Não importa o que aconteça ao nosso redor. A humildade também nos mantém abertos ao mundo ao nosso redor. Quando paramos de assumir que temos todas as respostas, abrimos-nos a uma riqueza de conhecimento, experiências e pessoas que poderíamos ter ignorado. É fácil descartar a perspectiva de outra pessoa porque não corresponde à nossa. Mas a humildade ensina-nos que podemos aprender com qualquer um, seja um colega, um amigo ou um estranho. Há sempre algo a ganhar ao ouvir. A humildade permite-nos ver os outros como potenciais professores, em vez de como pessoas a serem julgadas ou corrigidas. Muda nosso foco de provar que estamos certos para aprender o que os outros podem oferecer. E quando abordamos o mundo com esta mentalidade, torna-se um lugar muito mais rico e gratificante. A beleza da humildade é que não nos exige ser autodepreciativos ou minar nosso próprio valor. Não é sobre fingir que não temos conhecimento ou talentos. É sobre reconhecer que essas coisas não nos tornam invencíveis. A humildade convida-nos a reconhecer nossas forças ao mesmo tempo que aceitamos nossas fraquezas. É a consciência de que não importa o quão longe chegamos, há sempre espaço para melhoria. E este tipo de mentalidade não apenas nos ajuda no nosso crescimento pessoal, também nos ajuda nos nossos relacionamentos com os outros. Quando abordamos o mundo com humildade, criamos espaço para a conexão real. Paramos de tentar superar uns aos outros e, em vez disso, trabalhamos juntos para aprender e crescer. À medida que avançamos pela vida, é fácil tornar-nos complacentes no nosso conhecimento e experiência. Construímos um armazém de sabedoria, mas esquecemos que a verdadeira sabedoria não é sobre acumular factos. É sobre estar aberto à mudança, a novas ideias e a novas formas de pensar. A humildade mantém-nos atentos, constantemente pedindo-nos para refletir, questionar e crescer. É uma mentalidade que não apenas leva ao sucesso pessoal, leva a um envolvimento mais profundo e significativo com o mundo. E nesse envolvimento, encontramos o verdadeiro poder da sabedoria. Não em saber tudo, mas em saber que há sempre mais para aprender. Quanto mais abraçamos a humildade, mais nos abrimos ao crescimento. É um processo para toda a vida, uma jornada que não termina quando pensamos que chegamos ao topo. A beleza da humildade é que nos lembra que há sempre mais para descobrir, sempre mais para aprender e sempre espaço para crescer. Então, vamos pausar e refletir. Vamos abraçar o poder da humildade e deixar que nos guie em direção a uma sabedoria mais profunda, experiências mais ricas e uma vida mais plena e conectada. Lembre-se, sabedoria não é sobre saber tudo. É sobre permanecer aberto, humilde e sempre disposto a aprender. À medida que abraçamos a humildade, desbloqueamos o poder de crescer, conectar e experimentar a vida na sua forma mais plena. Então tire um momento, reflita sobre a sua própria jornada e permita-se estar aberto às lições que estão por vir. Se este vídeo ressoou consigo, aprofunde-se na sabedoria do estoicismo assistindo a um dos vídeos no ecrã. Obrigado por fazer parte do Stoic Journal. E lembre-se, o verdadeiro crescimento vem de dentro. Continue refletindo, continue aprendendo e continue crescendo.